Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então fique ligado até o final, vocês vão gostar muito do tema de hoje. Nós vamos estudar bastante sobre a palavra de Deus e hoje o tema é: quem é o juiz mais justo de todos os tempos, né? Então fique ligado até o final que você vai gostar. Antes de iniciar, eu gostaria de mandar um abraço, né, um salve para o meu amigo Moisés, né? Ele sempre coloca nos comentários um salve. Então eu mando um salve para o meu amigo Moisés e peço a todos que se inscrevam no canal dele. Ele começou um novo canal agora há pouco e o nome do canal é Verdadeiro Prazer. Então vão lá, se inscrevam que vocês vão gostar. Ele vai fazer algumas reflexões bíblicas, né? Então é muito interessante, se inscrevam no canal dele. Bem, o tema de hoje é sobre o juízo final, né? Nós vamos aprender um pouco sobre o juízo. Diz assim: quando se fala de acerto de contas, pode ser uma coisa positiva ou negativa. Para quem deve e não tem como pagar, acerto de contas é algo muito ruim. Por outro lado, quando você não deve nada ou quando tem como pagar a dívida, o acerto de contas é um momento especial, pois você ficará livre da dívida para sempre. Você já pensou num acerto de contas com Deus? Estar num tribunal diante de todo o universo para ser julgado? O que a Bíblia ensina sobre o juízo final? Então é isso que nós vamos aprender hoje, né? Todo nome é mencionado diante de Deus. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo, como seu sacrifício expiatório, tiveram um perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Então, né, a gente vê aqui que haverá um juízo, né, um juízo final. Na verdade, o juízo ele se divide em três partes, três juízos, né? Três partes diferentes. Primeiro é o juízo investigativo. O juízo investigativo, ele já começou faz um tempo já no céu. E esse juízo investigativo é para quê? Deus, ele está investigando a vida de cada uma das pessoas e ele está analisando quem vai se perder e quem vai se salvar. Ele está analisando todas as obras de cada uma das pessoas que viveram aqui na Terra o tempo todinho até o dia de hoje. Por exemplo, Adão e Eva, e desde Adão e Eva até hoje em dia ele está investigando a vida de cada pessoa para ver quem é que vai se perder e quem vai se salvar, né? Mas para que ele precisa fazer isso se ele é Deus e ele sabe de todas as coisas, né? Muitos podem perguntar. Mas é porque os anjos não sabem de todas as coisas. E ele precisa mostrar para os anjos. E os anjos irão ver a investigação, né? E vão entender que Deus foi justo em salvar alguns, né? E condenar outros, né? Então, essa investigação não é para Deus, é para os anjos, né? É para que os anjos entendam que Deus é justo, né? E eles vão entender o porquê que cada um se perdeu e o porquê que cada um se salvou. Bem, essa é a primeira fase do juízo investigativo. A segunda fase do juízo é o juízo comprobatório ou comprovativo. O juízo comprovativo é um juízo que vai acontecer no milênio, que a gente já explicou, né? Já estudou sobre o milênio, que é quando Jesus voltar e quando levar a gente para o céu. Lá no céu a gente vai passar um período de 1000 anos. 1000 anos fazendo o quê? Justamente isso. Investigando a vida das pessoas. O porquê que cada um se perdeu e o porquê que cada um se salvou. A gente vai entender o porquê que muitos estão no céu e outros não se salvaram, estão mortos.
Então a gente vai entender isso no céu durante os 1000 anos. Esse é o juízo comprobatório ou comprovativo, né? É interessante, né, que no primeiro juízo Deus faz esse juízo investigativo para os anjos, né, para os anjos verem. E no juízo comprobatório ele faz isso para o ser humano, para toda a humanidade que estiver salva lá no céu, entender o porquê que muitos se salvaram e o porquê que muitos se perderam, né? Ou seja, Deus ele é muito humilde, né? Ele não precisava dar satisfação para ninguém. Ele é Deus, então ele não precisava dar satisfação para ninguém. Mas, mesmo assim, ele é tão humilde que ele prefere dar satisfação do porquê que ele julgou alguns, o porquê que ele salvou alguns e o porquê que ele condenou outros. Então, Deus é tão bom, tão humilde, que ele quer mostrar para cada um que ele é justo. Então, esse é o segundo juízo, né? E o terceiro juízo é o juízo executivo. É quando Jesus vai vir aqui na Terra com a cidade santa, né? Nós vamos voltar do milênio. Depois do milênio, né? Depois dos 1000 anos, nós vamos voltar aqui para a Terra. Jesus vai ressuscitar os maus e nesse momento ele vai dar a execução final, que é quando ele vai acabar e aniquilar todos os maus para sempre. Ele vai acabar com todo o pecado para sempre. Esse é o juízo executivo, quando ele vai fazer a execução. Entendeu agora? Então é bem interessante isso, a gente vai aprender um pouco mais sobre o juízo. Então, a primeira pergunta, né? Deus julgará o quê? O que é que Deus julgará? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus ele vai julgar todas as obras que a gente fez. Se for boa ou se for má, ele vai investigar e vai julgar cada um, segundo as suas obras. Entendeu agora? A segunda pergunta, né? Quantos comparecerão perante o juízo? Quantos vão comparecer ao juízo? 2 Coríntios 5, versículo 10. Diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Cada um vai receber a sua recompensa conforme as suas obras, conforme o que você tem feito, como diz aqui, o que tiver feito por meio do corpo, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Você pode se perguntar assim, então quer dizer que a gente é salvo pelas obras? Não, a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça. A graça de Cristo é a única coisa que nos salva. Mas as obras, elas podem nos condenar. As obras não salvam, mas elas nos condenam. E é por isso mesmo que Deus vai julgar as pessoas pelas obras. Ele vai salvar pela graça, mas as obras, elas podem condenar. Entendeu agora? Então, diz assim: onde estão registradas as nossas ações? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então o que a gente vê aqui? Que existem livros no céu. Existem livros no céu. E as nossas obras estão registradas nesses livros. Nos livros de registros, né? Chamados livros de registro, né? Esses livros de registro, é interessante que cada um de nós tem um anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele fica com um livro, escrevendo tudo que você faz no dia a dia. Ele escreve tudo que você faz no dia a dia. Tudo, tudo, tudo mesmo. Ele escreve tudo. E é mandado tudo que você faz para o céu, lá para
Deus. Então a gente vê que tudo que a gente faz está sendo anotado, está sendo gravado. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas obras. Muito cuidado. Porque tudo pode ser usado contra a gente no tribunal. Então, né? A gente tem que ter muito cuidado. E diz aqui o livro da vida, né? Fala também o livro da vida. O que é o livro da vida? Tem vários livros no céu, né? Tem um livro de registro e tem também o livro da vida. O que é o livro da vida? É totalmente diferente do livro de registro. O livro da vida é anotado lá o nome de cada pessoa que foi salva. Entendeu agora? Cada pessoa que foi salva é anotado o nome dela no livro da vida. Entendeu agora? Então o que a gente vê, né? Quando a pessoa se batiza, Deus escreve o nome dela no livro da vida. E quando a pessoa ela acaba saindo dos caminhos de Deus, o nome dela é riscado no livro da vida, é riscado. Entendeu? Então não existe esse negócio de ser salvo uma vez, ser salvo para sempre. Não. Você pode ser salvo, se você se batizar, você crê em Cristo, você pode ser salvo. Mas se você distanciar do caminho dele, você pode se perder. Você pode se perder. Então, não tem essa de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Não. Mesmo você sendo salvo, né? Você pode se perder se você se distanciar do caminho de Deus. Então, para isso que serve o livro da vida, né? Como Moisés disse, uma passagem que Moisés disse, né? Senhor, perdoa esse povo, senão risco o meu nome no livro da vida, né? Ele fala isso, né? Com profunda tristeza. Então, quando a gente se sai do caminho de Deus, ele risca o nosso nome do livro da vida. E quando a gente se converte de novo, ele anota o nosso nome de novo no livro da vida. Entendeu agora? Então, quando você está salvo, é anotado seu nome no livro da vida. Então, quem são as testemunhas? Mateus 18, versículo 10. Diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. Então, a gente vê aqui que as testemunhas são os anjos. Os anjos, eles são testemunha de tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo, os anjos estão vendo. Então, tome muito cuidado. Eles são testemunha do que você faz. Vamos para a quinta pergunta, né? Por qual lei seremos julgados? Qual lei seremos julgados? Tiago 2, versículo 12. Diz assim: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, porque aqueles hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a gente vai ser julgado baseado na lei da liberdade. Que lei de liberdade é essa? É a lei de Deus. A lei de Deus que ele colocou na Bíblia. A lei dos 10 mandamentos e toda a lei, tudo que Deus escreveu na Bíblia. Nós seremos julgados por essa lei. Ou seja, se a gente desobedece a alguma dessas leis, nós seremos julgados por causa disso. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado e sempre obedecer a palavra de Deus. Qual será a sentença final? Mateus 25, 46. A sentença final é essa: Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a sentença final é essa, né? Os maus irão para o castigo eterno, que é a morte eterna, e os bons, né, os justos, irão para a vida eterna, né? Agora, para finalizar, quem é o advogado? Quem é nosso advogado? Diz assim, 1 João 2, versículo 1. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nosso advogado fiel, né, que está no céu, é o próprio Jesus Cristo, né? Então, a gente não precisa nem se preocupar, né? Pela graça de Cristo, nós seremos salvos, né? A gente tem que confiar no nosso advogado, tem que confiar em Jesus Cristo, na graça dele, porque nós seremos salvos pela graça dele, né? Agora, a gente tem que ter cuidado também, para não desobedecer a lei dele, né? Para a gente não
desobedecer a lei dele, porque quando a gente desobedece a lei de Deus, é como se a gente estivesse falando para Deus que não aceitamos a graça dele. É como se a gente estivesse dizendo, não, eu não aceito a sua graça. Eu não aceito o que você fez na cruz por mim. Eu não aceito de jeito nenhum. Quando a gente desobedece a Deus, é como se a gente estivesse crucificando Jesus de novo. Para você ver. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e obedecer sempre a palavra de Deus. Porque as obras podem até não nos salvar, mas elas demonstram se eu estou salvo ou não. Entendeu agora? As obras, elas podem até não nos salvar, mas ela demonstra se você está salvo ou não está. Ela demonstra se você aceitou a salvação de Cristo ou você não aceitou. Se você não obedece à lei de Deus, então é porque você não aceitou a sua graça e não quer se salvar. Agora, se você obedece, é porque você quer se salvar e você aceitou a graça de Cristo. Então, esse foi o estudo de hoje, né? Espero que tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever no canal do meu amigo Moisés, né? Verdadeiro prazer, muito interessante. Então, é isso. Espero que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Deem um like, porque ajuda muito. Deem um like e comentem, porque quando vocês dão um like e comentam, vocês ajudam ao canal crescer. Ajudam ao canal, ao YouTube, né? O algoritmo do YouTube, ele manda para outras pessoas. Quando você comenta e quando você dá like. Então comentem e deem like, porque vocês vão ajudar bastante o meu canal, tá certo? Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo, né? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.